Oi pessoal, nesse vídeo vamos falar rapidão sobre as dislipidemias, tá bom? Vamos começar então classificando o que é uma hipercolesterolemia isolada, quando a gente tem uma elevação do LDL, tá? Ou seja, ele vai estar maior ou igual a 160 mg por decilitro. Hipertrigliceridemia é quando a gente tem um aumento dos triglicérides, né? Aquela situação que os triglicérides vão estar maior ou igual a 150 mg por decilitro. A hiperlipidemia mista é aquela situação em que a gente vai ter um aumento tanto do LDL colesterol, né, que vai estar superior a 160 mg por decilitro, e vai estar aumentado também os triglicérides, né, vão estar maior ou igual a 150 mg por decilitro. Nas situações em que os triglicerídeos do paciente estiver maior ou igual a 400 mg por decilitro, pessoal, o cálculo do LDL colesterol através dessa fórmula aí, que eu vou colocar o nome para vocês, porque eu não sei qual que é a pronúncia dela. Então, o cálculo através dessa fórmula passa a não ser válido, tá? Para o cálculo do LDL. Então, nesses casos, a gente vai considerar que o paciente é portador de uma hiperlipidemia mista quando ele apresentar um colesterol total maior ou igual a 200 mg por decilitro. E o HDL baixo é aquela situação em que o HDL vai estar inferior a 50 mg por decilitro nas mulheres e inferior a 40 mg por decilitro nos homens. Pessoal, em relação ao risco cardiovascular, né, os critérios de identificação de pacientes com alto risco de eventos coronarianos são doença aterosclerótica arterial coronária, cerebrovascular ou obstrutiva periférica com manifestações clínicas, aterosclerose na forma subclínica significativa, documentada por metodologia diagnóstica, procedimentos de revascularização arterial, diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2, doença renal crônica e hipercolesterolemia familiar. Pessoal, são considerados pacientes de baixo risco aqueles pacientes que têm um risco inferior a 5% de sofrerem com eventos cardiovasculares nos próximos 10 anos. Tá? Esses principais eventos cardiovasculares são doença arterial coronariana, AVE, doença arterial obstrutiva periférica ou insuficiência cardíaca, tá bom? Os pacientes que forem classificados como sendo de baixo risco, mas que tenham história familiar de evento cardiovascular prematuro, eles são considerados pacientes de risco intermediário. Aqueles homens que têm um risco cardiovascular maior ou igual a 5% e menor ou igual a 20% nos próximos 10 anos, e as mulheres que têm um risco cardiovascular maior ou igual a 5% e menor ou igual a 10% nos próximos 10 anos. E são classificados como sendo pacientes de alto risco aquela mulher que tenha o risco maior ou igual a 10%, e aqueles homens maior ou igual, não, gente, desculpa, maior do que 10%, e os homens que têm um risco maior do que 20%. Mais uma vez, ignorem a 4. Pessoal, eu tenho aqui uma tabelinha com fatores agravantes de risco. O que é isso? Os pacientes que foram primeiramente classificados como portadores de um risco intermediário de sofrer com eventos cardiovasculares nos próximos 10 anos, se eles forem portadores de qualquer uma dessas situações que eu vou ler aqui para vocês, nós iremos reclassificá-los como sendo de alto risco, tá bom? Então, quais são essas situações? História familiar de doença arterial coronária prematura, que são aqueles pacientes que vão ter, né, um familiar de primeiro grau no sexo masculino antes dos 55 anos ou feminino antes dos 65 anos de idade. Microalbuminúria, tá? Vai estar entre 30 a 300 microgramas por minuto, ou macroalbuminúria, quando ela estiver superior a 300 microgramas por minuto. Hipertrofia ventricular esquerda, proteína C reativa de alta sensibilidade superior a 2, espessura íntima média de carótidas maior do que 1, score de cálcio coronariano maior do que 1 ou maior do que 75, maior do que o percentil 75 para a idade. Para a idade ou sexo, tá, pessoal? Índice tornozelo braquial, né, o ITB, menor do que 0,9. Se esse paciente classificado primeiramente como portador de um risco intermediário apresentar uma ou mais dessas situações aqui, ele será reclassificado como sendo portador de um alto risco de sofrer aí com eventos cardiovasculares nos próximos 10 anos. Sobre as metas, né, metas lipídicas aí de acordo com o risco cardiovascular do paciente. Aquele paciente de alto risco, a gente deve manter o LDL colesterol inferior a 70, e no paciente de portador do risco intermediário tem que manter o LDL inferior a 100.
Tá? Naqueles pacientes de baixo risco, essa meta ela deve ser individualizada. Okay? Só em relação aos limites de LDL para a gente iniciar um tratamento não farmacológico, para aqueles pacientes de alto risco, a partir do momento que o LDL estiver maior do que 100, a gente já entra com o tratamento não farmacológico. Pacientes portadores de um risco intermediário, sempre que o LDL estiver superior a 130, e os pacientes de baixo risco, sempre que o LDL estiver superior a 160 mg por decilitro. Nessas três situações, passou disso daí, né, a gente vai entrar então com o tratamento não farmacológico. Em relação aos limites para se iniciar o tratamento farmacológico, é a mesma coisa, tá? São os mesmos valores em relação ao tratamento não farmacológico. Só vai mudar aqueles pacientes portadores de um baixo risco cardiovascular, em que para a gente entrar com o tratamento farmacológico, eles têm que apresentar um LDL maior do que 190 mg por decilitro. Em relação ao tratamento não farmacológico, todo mundo já está careca de saber. Né, pessoal, cessar tabagismo, perder peso e iniciar atividade física. Pessoal, um estudo evidenciou que para uma redução de a cada 40 mg por decilitro do LDL colesterol com o uso das estatinas, houve uma redução importante, tá, da mortalidade por todas as causas, cerca de 10%, o que refletiu também uma redução significativa de mortes por doença arterial coronariana. E é por esse motivo que as estatinas elas devem ser... Ó o barulho. E é por isso que as estatinas elas devem ser a droga de primeira escolha para prevenção primária e secundária. Então a gente tem aí a colestiramina, que está indicado associá-la às estatinas naquelas situações em que a gente não conseguiu atingir o LDL colesterol alvo, tá? Mesmo com doses potentes de estatina, a gente vai associar então a colestiramina. E a redução do LDL colesterol é dose dependente, tá? Relacionado aí à colestiramina. Os principais efeitos colaterais dessa droga, pessoal, são a constipação, tá? Que vai acontecer em até 25% dos pacientes, e o aumento dos triglicérides naqueles pacientes portadores de uma hipertrigliceridemia acentuada. Nós temos aí também a ezetimiba, tá, pessoal? Que ela atua também inibindo a absorção de colesterol na borda em escova do intestino delgado, e ela tem sido recomendada aí também, tá? Associá-la naquelas situações em que as estatinas não foram efetivas aí, em se atingir o nível alvo de LDL colesterol. Uma outra opção de drogas que nós temos aqui são os fibratos, tá? Que eles atuam aí tanto aumentando o HDL colesterol, que é o bom colesterol, quanto diminuindo os triglicérides, né? E existe uma série de opções de fibratos. Eu vou falar aqui para vocês sobre o genfibrosila, que dos que tem aqui na lista é o que gera melhor, tem uma melhor resposta, né? Então a genfibrosila ela pode ser utilizada nas doses de 600 a 1.200 mg por dia, e ela consegue aumentar o HDL colesterol, né, o bom colesterol, em cerca de 5 a 30%, e consegue reduzir os triglicérides em cerca de 20 a 60%. Pessoal, como não é adequado a gente estar fazendo a associação da estatina com o fibrato, a gente tem que escolher qual dos dois que a gente vai iniciar o tratamento, né? Então, no caso de uma hiperlipidemia mista, né? Ou seja, que o paciente está tanto com os triglicérides quanto com o LDL colesterol elevado. E o que vai direcionar a gente, né, se a gente começa a tratar esses pacientes com uma estatina ou com um fibrato, são os níveis dos triglicérides. Tá? Se esse paciente apresentar uma hipertrigliceridemia superior a 500 mg por decilitro, nesses casos a gente tem que priorizar o tratamento com o fibrato. Tá? A gente inicia o tratamento com o fibrato para prevenir esse paciente de sofrer aí, para reduzir, né, os riscos desse paciente em sofrer uma pancreatite. No caso, uma pancreatite por hipertrigliceridemia, né, lógico. Agora, nas situações em que esse paciente tiver os triglicérides inferior a 500 mg por decilitro, a gente vai priorizar o tratamento com a estatina, tá? Ou isoladamente ou associada à ezetimiba, para que a gente consiga atingir aí os níveis adequados do LDL. Naquelas situações em que for necessário, a gente está fazendo uma associação, né, das estatinas com fibrato, lembrar que a gente não deve associar a simvastatina, e em relação aos fibratos, a genfibrosila não deve ser associada a nenhuma estatina, porque existe um risco aumentado de se desencadear uma rabdomiólise nesses pacientes, tá bom? Os fibratos eles devem ser também evitados em pacientes renais crônicos, e eles podem também, pessoal, potencializar os efeitos dicumarínicos, né, requerendo uma monitorização da anticoagulação após a introdução desse fármaco.
E como eu já comentei com vocês lá no vídeo de síndrome coronariana aguda, tá recomendado a gente entrar aí do primeiro ao quarto dia com altas doses de atorvastatina para esse paciente, tá? Cerca de 80 miligramas aí do primeiro ao quarto dia.